mercado do boi gordo tem registrado queda no preço, um cenário que acende o sinal de alerta em toda a cadeia produtiva. Para saber das tendências, a gente conversa agora ao vivo com Juliana Pila, analista de negócios da Scott Consultoria. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer participar aqui com vocês. Ótimo, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite também. Juliana, então, o preço cai, a indústria pressiona. O que é que vem por aí? Bom, Sebastião, o que a gente tem visto, né, no mercado do boi gordo, já nesse início de maio, né, nessa primeira quinzena, a gente fecha com uma referência aí em queda em quase todas as regiões que a gente faz o acompanhamento aqui na Scott Consultoria. O mercado ele vem bastante pressionado, né, nessa última semana. Das 32 praças que nós monitoramos aqui na Scott Consultoria, nós observamos um recuo de preço para 27 delas, inclusive na praça referencial, né, de São Paulo, a gente também teve um recuo no preço da arroba do boi gordo. Aqui em São Paulo, a nossa referência ela está girando aí na casa dos 313 até 317 reais a arroba. E esse movimento, né, ele vem acontecendo em função de uma melhora aí na oferta, né? A gente já está com um avançar aí do outono, ou seja, a capacidade de suporte das pastagens elas vem diminuindo e com isso o pecuarista acaba tendo que ofertar mais esses animais para o abate. A gente vê umas escalas, né, das indústrias frigoríficas girando em torno aí na casa dos 9, 10 dias, ou seja, uma escala bastante confortável. E além disso, né, a gente tinha uma expectativa de uma saída uma maior saída de mercadorias aí nesse final de semana que passou, né, que foi o Dia das Mães, que é uma data importante aí com relação a vendas de carne bovina. Porém, isso não aconteceu, então isso também acabou colaborando para essa pressão de baixa no mercado. E qual é a tendência, Juliana, para os próximos meses? Bom, a expectativa pensando aí para o curto prazo, ou seja, para essa segunda metade de maio, a expectativa segue aí de pressão de baixa, né? Nós fizemos um levantamento aqui na Scott Consultoria com relação ao histórico de preços aí da arroba do boi gordo, como que ela se movimenta aí ao longo do ano. E nos últimos 15 anos, a média do preço da arroba do boi gordo em maio em relação a abril, ela sempre ficou menor do que a referência de abril, né? Exceto em um dos anos, que foi em 2017, em função da operação carne fraca que aconteceu naquele período. Então a gente espera, né, agora com a entrada da segunda quinzena, que a gente vê uma população mais descapitalizada, a tendência é que essa pressão de baixa persista aí até o final de maio. Mesmo com exportações, qual é também a tendência para exportações? Exportação vem sendo aí uma importante válvula, né, de escape, né? A gente vem com exportações recordes, né? Se a gente pegar os números do primeiro quadrimestre, a exportação de carne bovina ela foi recorde e agora nessa primeira semana de maio, né, de acordo com os dados parciais que a gente tem, segundo a Secretaria do Comércio Exterior, o Brasil exportou em média nesses 6 dias úteis de maio na casa aí das 11 mil toneladas de carne bovina in natura. Isso representa um aumento de um pouco mais de 10% em relação ao que foi embarcado por dia em maio do ano passado. Então, as nossas expectativas com relação às exportações são bastante positivas. Lembrando, né, que quando a gente também faz o levantamento da exportação de carne bovina ao longo do ano, no segundo semestre a gente costuma ter uma exportação 20% maior em volume que o primeiro semestre. Ou seja, se a gente já está indo bem nessa primeira metade do ano, é provável que a gente feche 2025 aí com mais um recorde da exportação, mas a gente precisa ir acompanhando aí para ver como que vai fechar. Duas coisinhas, Juliana. Primeiro, e isso tem reflexo para o consumidor também, essa pressão aí com os preços? Sim, né? O que acaba acontecendo, né? A gente viu um movimento aí em função da expectativa de maiores vendas nos Dias das Mães para alguns cortes aí pensando no varejo, né? A gente viu um aumento de preço no varejo para alguns cortes, principalmente para os cortes de traseiro, pensando numa melhora aí nas vendas em função do final de semana do Dia das Mães. Então agora, né, com esse recuo, nessas vendas que não aconteceram, a expectativa também é que para o varejo
veja o mercado aí, tanto no mercado atacadista como também no mercado varejista, os preços comecem a ceder. E também, né, quando a gente faz um comparativo do preço da carne bovina com as demais proteínas, a carne de frango e a carne suína, a gente percebe que a carne bovina vem perdendo competitividade, ou seja, ela vem com preços maiores frente às suas concorrentes, o que também pode ter impactado o consumo nesse começo de maio. Tá certo. Juliana, para a gente talvez finalizar, e a segunda questão que eu disse, qual é a orientação, então, para o pecuarista nesse momento, que ainda tem boi no pasto, boi confinado, qual é a orientação? Bom, a orientação sempre aí acompanhando o mercado, né? A gente tem no mercado do boi gordo, a gente tem a opção de acompanhando também o mercado futuro, fazer movimentos de trava de preços e também controlando os custos de produção, né? Que é outro importante para manter a margem aí da atividade bastante positiva, né? Então, nesse momento a gente está vendo principalmente o preço do milho em queda, talvez então esse movimento de margem acaba sendo importante esse cálculo. Então, é sempre acompanhando aí tanto o mercado futuro para fazer movimentos de travas de preço mínimo, como também acompanhar do lado dos custos para fazer a aquisição desses produtos em melhores momentos. Tá certo. Juliana Pila, analista da Scott Consultoria. Muito obrigado, Juliana, pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço, a Scott Consultoria está sempre à disposição. Ótimo, a gente também. Um bom fim de semana para você.